Mas, queridos, hoje eu vou retomar uma série que eu comecei em outubro. Em outubro eu comecei a falar sobre o livro de Daniel e o tema da nossa série era Ouse Ser Firme. E eu penso que é uma boa temática para a passagem do ano. Então, hoje, não dá café requentado para a moçada, que já viu a exposição de pelo menos 3 capítulos. Eu vou fazer um breve panorama desses 3 capítulos. E no final da exposição deles, muito breve mesmo, eu vou tirar algumas lições práticas para nós. Então, eu faço a seguinte pergunta: o que você espera do ano novo? E de forma geral, o pessoal diz assim, coisas boas. O povão, a moçada que não é crente, certamente diria o quê? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É só o que o povo pensa. Pode perguntar para qualquer pessoa o que você espera. A cantigazinha já está. E para atingir esse objetivo de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, as pessoas têm alimentado muitas superstições. Eu fui pastor no interior, no litoral, e aí eu via muita marmoda, minha gente. Pessoal comprando roupa branca, o pessoal indo. Culto do final de ano era uma tristeza, porque a moçada ia, mas saía antes do fim do culto, porque tinha que pular as ondinhas. Eu acredito que agora é crente faz esse tipo de coisa, era esquisito. Além da verdade é que nós criamos expectativas do ano novo e assim, amanhã é só mais um dia, gente. Só mais um dia. Como cristão, eu penso que a pergunta seria assim: o que Deus espera de mim? Quais atitudes devo eu tomar no ano que virá? Quais atitudes tomei eu que me arrependi esse ano? Porque tudo começa com o coração. As Escrituras, o coração, ela é uma parte central do ser humano. É quem comanda as emoções, é quem comanda a razão, é tudo. E aí, escute o que o texto de Daniel diz no capítulo 1, versículo 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O coração, ele guia os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, se você quiser de uma forma diferente, ele somente revela o que está no nosso coração. Então, nessa noite, eu quero destacar 3 momentos onde os segredos do coração são revelados. Um lugar, uma pessoa e uma circunstância. Minhas escolhas e ações sempre revelam os desejos que governam meu coração. As perguntas mais importantes. O que governava meu coração quando eu estava naquele lugar? O que governava o meu coração quando eu estava com aquela pessoa? Ou o que governava o meu coração naquelas circunstâncias? Então, voltando ao nosso tema, ouse ser firme. Você não entendeu mal. Não quer dizer ouse ser bruto, ouse ser impaciente, ouse ser inflexível. Não é isso. Ouse ser firme. Aí é oportuno eu perguntar: como você vai viver o resto de sua vida? Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Mas você pode decidir hoje, no seu coração, como eu vou viver o resto da minha vida.
O grande dilema de Daniel está presente nos dias de hoje. O que fazer quando a nossa fé é ameaçada, sufocada? O que fazer quando todo mundo está pressionando para que você viva de forma contrária à sua fé? É o dilema da época de Daniel. O que ameaçava a fé de Daniel na Babilônia é a mesma coisa que ameaça a nossa fé hoje. Idolatria. Agora, é muito fácil nós identificarmos, criticarmos a idolatria pública. Olha aí, fulano se dobra os joelhos diante de uma imagem. Mas existe uma idolatria privada. A idolatria que Ezequiel chama de idolatria do coração. A mesma idolatria que João Calvino disse que a nossa imaginação, em algumas traduções dizem o nosso coração, é uma fábrica de ídolos. Tudo começa com o coração. Tudo. Absolutamente tudo. Nós sabemos, e a Bíblia dá testemunho, de que o povo de Israel só foi para a Babilônia por causa da idolatria. O que é idolatria? É tudo e qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Tudo. Tudo. Desde uma pessoa, ou um hobby, ou algumas coisas que você considera que é muito bom. Se tomar o lugar de Deus, é idolatria. Então, meus queridos, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver no capítulo 1, um servo de Deus sendo escolhido para um lugar estranho. No capítulo 2, nós vamos ver como Deus honra esses jovens que foram pessoas piedosas e elevam a um lugar de evidência. Eles saem do cativeiro para se tornarem sátrapas. E aí, a ideia hoje é provocar. Como é você? Qual é a sua, meu irmão, quando você é promovido? Como você reage? E no capítulo 3 nós vamos perceber que a nossa fidelidade muitas vezes pode nos levar a uma fornalha ardente. A ideia é tirar algumas lições desses escritos para nós. Então, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias inicialmente no capítulo 1 e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7 de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7. Diz assim, palavra de Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Não era qualquer um. Havia um perfil. O povo de Israel foi levado para o cativeiro em 3 levas. E vieram de Jerusalém voltaram da Babilônia para Jerusalém também em 3 levas. Nesse momento aqui, é a primeira leva. Não era para pegar qualquer pessoa. Havia um perfil, ou da nobreza ou da realeza. E começa, versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar as línguas e a literatura dos babilônios. Qual era o objetivo? O texto diz: servir, ensinar-lhes, fossem capacitados para servir no palácio do rei. Esse era o objetivo. Versículo 5. De sua própria mesa, da mesa do rei, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei.
Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Vamos orar mais uma vez, queridos. Ó Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças ao teu nome, e nessa hora, Senhor, a nossa súplica é que a tua palavra, que é verdade, possa de fato encontrar lugar em nossos corações. Amém. Seja para um confronto com algumas coisas que não estão de acordo com a palavra, seja para o conforto de algumas coisas que estamos passando que dói tanto. Nós cremos que o teu Santo Espírito tem poder para aplicá-lo de forma eficaz. E nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, o perfil dos jovens era um perfil altíssimo, tanto social como físico. Social tinha que ser de uma boa estirpe, tinha que ter pedigree, tinha que ser alguém que já tinha experimentado o que é viver na nobreza, o que é ter acesso às coisas boas. Também tinha que ser sem defeito físico, ou seja, inclusive, aqueles que tinham defeitos físicos, eles não foram para a Babilônia, ficaram. Desde a terceira leva, quem ficou na Babilônia? Somente os que tinham defeito físico, aleijados, leprosos, somente as pessoas que eram consideradas aláteras da sociedade. Essas pessoas. Um grande privilégio para eles alimentar-se na mesa do rei e ser treinado pelo próprio rei. 3 anos. O tempo hoje de uma universidade. Antigamente o curso era de 4 anos. Hoje tem muitos cursos aí que são somente 3 anos. Eles sairiam lá como mestres em astronomia, química, alquimia, administração e com o propósito de servir ao rei. O grande objetivo dos babilônios era o quê? Enfraquecer a liderança de Israel. E dentro de um processo de aculturação, ou seja, que eles absorvessem o estilo de vida babilônico. Essa era a ideia. Por isso que tinha esse perfil tão alto. Né? Agora, queridos, esse desejo de reprogramá-los não foi bem sucedido. E nós vimos que, no texto que eu li, Daniel e seus amigos disseram, em linhas bem gerais, bom, ser trazido para cá eu não pude evitar, me trouxeram. Trocar o meu nome, eu também não posso evitar, foi eles que puseram. Mas a comida, as iguarias do rei, isso eu posso evitar. Se contaminar permitir-se ser contaminado com essas coisas, isso eu posso lutar. Então, meus queridos, o que é que nós temos nesse primeiro momento? Um desejo de destruir a identidade social e religiosa do povo de Israel, que não é diferente hoje. Nós estamos vendo diariamente as mídias sociais, os grupos ideológicos, todos envolvidos e desejosos de destruir a identidade cristã. Interessante que tudo que o cristianismo produziu para o mundo hoje está sendo voltado contra ele. Tudo. As universidades, há 300, 400 anos atrás, quem inventou a universidade foi os protestantes, os crentes. Certo? Hoje, você pega o marxismo cultural, só como exemplo, surge aonde? Nas universidades. Se você pensar naquilo que acho que foi Lyndon Johnson, um dos presidentes norte-americanos, que escreveu um livro sobre 4 frases da liberdade.
Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento e uma outra liberdade que eu esqueci. Tudo isso desenvolvido pelo protestantismo. E hoje, em nome dessa liberdade, querem nos calar. Se você pegar a ideia de Estado laico, separação entre igreja e Estado, quando é que surgiu isso? Surgiu depois da Reforma Protestante. Porque até a Idade Média, a Igreja Católica era dona da vida e da morte de qualquer pessoa. Aí o que foi que nós lutamos? Não. O Estado tem um poder e a Igreja tem outro, separação. E hoje você vê o Estado aprovando leis que querem inibir ou diminuir a possibilidade de você viver a sua fé. Uma coisa que Daniel não se esqueceu, que nós não devemos esquecer, Daniel sabia, assim como seus amigos, da sua identidade religiosa. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Quem somos e o que fazemos não é determinado por nossa profissão ou por nossa família, mas quem nós somos em Cristo. Toda vez que você tiver em algum momento, em algum lugar, com alguma pessoa, que você se sentisse tentado a sair um pouquinho da faixa, pisar fora da faixa, lembre-se que você é em Cristo. É esse compromisso, essa identidade, que vai fazer com que você não vá adiante em certas coisas. Então, esse é o primeiro momento. Quando você está num local onde tudo é propício para você fazer errado, e você pisa e diz, não, isso aqui eu não vou fazer. Segundo momento, eu quero destacar no capítulo 2 a oração de Daniel. Então o que nós temos no capítulo 2? O rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele queria que alguém dissesse o significado. Tudo indica que ele esqueceu do sonho, mas eu penso que ele queria mesmo colocar à prova os seus sábios. E os sábios diziam, digam que sou um rei. O rei disse, não, vai ser muito fácil. Se eu disser, vocês vão se juntar e vão combinar uma resposta comigo. Quero que vocês digam o que foi que eu sonhei e a partir daí você diga o significado. Ah, não vai rolar? Pois vou mandar matar todo mundo. Aí Daniel aparece a partir do versículo 14. Versículo 13, o rei emite um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Lembre-se que o primeiro problema era que os sábios tinham pedido também tempo. Mas Daniel, de forma ousada, foi até o rei, a pessoa mais importante do mundo, do império, e pede um prazo. Versículo 17 e 18 é a chave para a compreensão desse texto. Daniel diz, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Queridos, vocês já pararam para pensar a importância que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dá ao coletivo, ao povo, ao conjunto, a edificação mútua, a santificação mútua? Daniel poderia ter dito, rapaz, eu vou, feito como Neemias, uma oraçãozinha rápida, Senhor, revela aqui que eu vou tentar interpretar isso. Não. Chamou os irmãos. Vamos orar. Vamos suplicar a Deus. Queridos,
Santificação é um processo coletivo, não apenas individual. A igreja me ajuda a crescer. Sabe por que ajuda a crescer? Porque nós temos pontos cegos. A família nos ajuda a crescer. Outro dia eu vi um meme interessante. Era um jovem rapaz casado, na chuva, sentado. Aí ele dizia: agora eu aprendi que eu não falo direito, que eu não como direito, que eu não me visto direito. Tudo isso ele aprendeu depois que se casou. Não, nós já sabíamos. Porque nossos pais já falaram, nossos amigos já falaram, mas quando a gente se casa, a coisa começa a ser mais pontual. O míssil vai assim direcionado. Precisamos do coletivo. E assim Daniel nos ensina que diante da maior potência do mundo, ele procurou a Deus em primeiro lugar e depois os irmãos em Cristo. Vamos rogar a Deus por misericórdia. E aí o texto continua dizendo no versículo 19: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. Interessante é que ele reconhece que tanto a sabedoria como o poder vem de Deus. Mas esses são atributos que Deus também concede aos seus servos. Tanto sabedoria como poder, como autoridade. Deus concede isso. Basta você dar uma lidazinha no livro de Provérbios para entender como é que isso funciona. Versículo 21, ele diz: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, de uma forma muito humilde, ele chega, Deus ouve a oração e agora ele louva a Deus por isso. Ele engrandece o nome do Senhor e reconhece que tanto a sabedoria quanto o poder vem de Deus, que concedeu a ele. Então esse é o segundo momento, diante de uma pessoa muito poderosa, que fazer oração e buscar a igreja. Terceiro momento, que os irmãos lembram que Nabucodonosor teve esse sonho, no capítulo 2, Daniel revela, era uma estátua, e nessa estátua tinha uma cabeça de ouro, e a cabeça era ele. E agora no capítulo 3 ele vai mandar construir uma estátua. E além de construir essa estátua, vai mais uma vez fazer um decreto dizendo que todas as pessoas tinham que adorar a estátua. E aí é onde nós temos uma outra situação. A partir do versículo 8, nós temos uma conspiração. O versículo 8 até o versículo 12, capítulo 3. Versículo 8 até o versículo 12, versículo 8 diz: nesse momento, alguns astrólogos aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, e ordenaste que todo aquele que ouvisse o som da trompeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abednego, que não se dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de outros de ouro que mandaste erguer. Pura inveja. O texto deixa muito claro
que eles tentam dizer assim de forma geral. Existem alguns judeus, é como se o rei não tivesse dado ouvido, ele diz o nome. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 14. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, versículo 15. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chamas, e que Deus poderá livrar-os da minha mão. Quem pode livrar? Nabucodonosor estava muito envaidecido porque ele era a pessoa mais poderosa do mundo. Ele já tinha mandado assar 2 reis de Israel. Basta você ler Jeremias 29, 22. Ou seja, na cabeça desse rei ímpio, qual era a ideia? O seu Deus perdeu. Nós entramos lá, saqueamos o templo, derrubamos todas as muralhas da cidade santa. Os seus reis foram mortos. Quem vence aqui são os deuses da Babilônia. Essa era a ideia dele. Mas aí, meus queridos, aqui está um dos textos mais belos da Bíblia. Versículo 16 até o 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste que seja. Queridos, tem um detalhe aqui que eu acho importante. É quando você crê que Deus pode todas as coisas, mas não sabe se Deus vai agir positivamente naquilo que você quer. Essa conversinha de que eu decreto a Deus, a gente manda e Deus obedece, é um Deus muito pequeno, minha gente. Não é o Deus Todo-Poderoso. E esse deveria ser pelo menos a nossa atitude. Eu creio que Deus pode todas as coisas, mas se Ele não quiser, ainda assim não vou me prostrar. Não vou ceder. E os irmãos viram o que foi que aconteceu. Ele sabia que Deus podia, mas não sabia que Deus poderia salvar. Eu não preciso defender. Eu não preciso nem pensar numa resposta para dar para vocês sobre isso. Percebe na questão do coração? Eu creio. Qual é o problema nosso hoje? É que existe muito crentes ateus que diz que creem em algumas coisas, mas que no momento eles não praticam o que creem. Ah, Deus é tudo para mim. Mas a gente vê pessoas trocando Jesus por tão pouca coisa. Criticam lá a Jacó, né, que trocou a primogenitura pelo prato de lentilhas. Tem gente que troca também, gente, por coisa ínfima, coisa pouca. Esaú, obrigado. Essa é a pegada, meus queridos. Em uma circunstância de vida ou morte, qual é a sua? Numa circunstância onde está o seu emprego, qual é a sua? Então, como eu disse, vamos para algumas versões mais práticas desse texto aqui.
E eu vou recorrer à leitura para que eu possa ser mais eficaz naquilo que eu preparei. Então, nosso tema: ouse ser firme. Primeiro, em qualquer lugar. A Babilônia era o lugar mais promissor do mundo, mas também o lugar mais perigoso. Promissor porque era a grande capital, lá tinha tudo em abundância, inclusive idolatria. Tudo que você imaginar de entretenimento, de orgias, de uma vida completamente dissoluta diante de Deus, era a Babilônia. A maioria dos estudiosos comparam a Babilônia hoje com a universidade. A maioria. Um lugar onde você tem tudo à sua disposição, a toque de caixa. Era lá que esses jovens estavam. Agora, não importa se você vai para a universidade, para a escola ou para o seu trabalho, devemos ver o ambiente como lugar que honramos a Deus. A maioria dos nossos ídolos são coisas lícitas, que transformamos em ídolos. A escola, o trabalho, a família. Os ídolos do coração são coisas lícitas. O Paul Tripp, ele conta uma história, ele diz até assim: eu conto para minha própria vergonha essa história. Ele disse que um dia cozinhar para ele produz um relaxamento, ele tem prazer em cozinhar. Então, passou o dia todo planejando. Então, no final do dia, ele disse: vou fazer uma comida cubana para a minha família. A esposa dele foi criada em Cuba, né? Então, disse: todos lá em casa gostam, vou preparar. Então, no caminho, ele entrou lá no supermercado, fez as compras. Quando estava guardando as compras, aí a filha liga: pai, eu não vou poder ir, não me espere para o jantar, porque eu vou para um compromisso. Entrou no carro, aí a mulher liga: meu bem, infelizmente não vou poder jantar com você. Começou a andar um pouquinho, o outro filho disse: pai, aconteceu um imprevisto, não vou chegar para o jantar. Ele disse que chegou em casa furioso, pegou as coisas e jogou dentro do armário, e que um outro filho disse: peça pizza para você jantar, e subiu. Ele disse o seguinte: que é errado você querer servir o outro para pedir comida? De jeito nenhum. É errado você querer estar com a família? De forma alguma. Mas aquilo se tornou um ídolo a partir do momento em que, quando as circunstâncias mudaram, o meu coração mudou. Da alegria, da satisfação, do prazer para a raiva, para o ódio, para o rancor. Acabou o meu dia, acabou minha noite por causa das circunstâncias. E nós poderíamos dizer vários ídolos que nos acompanham em alguns lugares. Você cria expectativa para alguma coisa. Eu vou para o cinema. E aí, quando você chega lá, acontece um monte de coisa, você fica irado, chateado, sai chutando tudo. Se morar sozinho, se criar um cachorro, decidir deixar o cachorro sem comida, só para poder. Então, qual é o termômetro de que alguma coisa é seu ídolo no coração? É quando as circunstâncias atrapalham, você se enraivece, se enfurece. Ouse ser firme em qualquer lugar. Seja na Babilônia, seja no seu lugar de trabalho. A pessoa sai, vai trabalhar e diz assim: rapaz, vou encontrar fulano hoje. Aí você já perde a alegria do trabalho. Hoje é dia de planejamento. Você, Jesus, me dê graça. Segundo, ouse ser firme diante de qualquer pessoa. O rei da Babilônia era o homem mais poderoso do mundo. E mesmo assim, tão carente de testemunho fiel como qualquer outra pessoa. Somos chamados a testemunhar com ousadia. Mateus 28. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Postura ousada.
Deus tem algo para dizer ao mundo. A mensagem de Jesus precisa ser anunciada e, acredite, por nós. O anjo trouxe as boas novas para Maria. A partir dali, não tem mais anjo falando as boas novas. Paulo vai dizer que eles até queriam anunciar, mas foi nos dada essa responsabilidade. A mensagem de Jesus precisa ser anunciada, devemos anunciá-la de forma ousada. Jesus pregou de forma ousada o Evangelho. Arrependam-se e creem no Evangelho. Imagine, meus irmãos, a ousadia de Jesus a dizer para Nicodemos, um dos homens mais cultos da época, um dos homens mais respeitáveis da sociedade: necessário você nascer de novo. Por que eu vejo? Eu vejo que a moçada fala de tudo. O time perdeu, você está lá conversando com a moçada, vai até no pai, conversa com a moçada, tal. Não é nada de Jesus. O seu partido está, sei lá, próximo ano é um ano bom, ano de política. Quando saiu o candidato, você fala, não está no Fernando, você acompanha. Você tem a agenda do mundo todo, sabe o que está acontecendo na Argentina, sabe o que está acontecendo na Europa. Você não é nem jornalista, mas você sabe de tudo da política. Mas tem Jesus? Se encontrou uma pessoa no trabalho, vamos liberar o pecado da maledicência. Bora falar, bora o trabalho. Mas Jesus que é bom. Nós estamos falhando. Então, nossa ousadia de permanecer firme em pregar o Evangelho, qualquer pessoa, todos precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. E por último, ouse ser firme sob qualquer circunstância. As circunstâncias, elas podem ser brutais. Enfermidades, lutos, perdas. O Salmo 91, que foi lido hoje, no versículo 10, diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. O mal pode sim chegar à sua casa. O mal chegou na minha casa no ano passado. Levou meu pai. O mal chegou na casa de Ismar, 50 anos. Uma doença degenerativa, rápida, em menos de 5 meses, o acamou. E ele consegue se comunicar de forma muito limitada. O mal pode chegar. O mal chegou na casa de Nancy Guthrie quando levou seus 2 filhos, ainda bebês. Em 2024 pode ser um ano difícil. Porque a pegada coach é dizer que vai ser bom. Vamos lá, foguete não dá ré. Eu decreto a cura. Nenhum mal vai acontecer. E quando acontece, e quando o mal chega, e quando o luto invade nossas casas, quando um diagnóstico terrível chega, o Salmo 91 não foi escrito para mim, o Salmo 91 está errado. Não. A Maria já explicou aqui. Tudo que foi prometido no Salmo 91 será meu no dia em que sobrevier o julgamento. Versículo 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Foi para esse propósito que o Salmo 91 foi escrito. Jesus não foi protegido para que você e eu fôssemos protegidos para sempre. Jesus, o Filho de Deus, o Emmanuel, passou pelas circunstâncias mais difíceis. A boa do nosso Deus é que Ele conhece sofrimento por experiência. Não é uma teoria. Ele viveu a morte. Ele viveu o luto quando visitou Lázaro. Ele viveu tudo isso. Em vez de ficar ressentida porque de algum modo Deus falhou em proteger a minha vida e minha família, posso ver que Cristo me proporcionou proteção definitiva.
Ele nunca prometeu que jamais enfrentaríamos perigo ou morte nesta vida. Mas ele prometeu ajuntar os seus para si, onde ele os protegerá da condenação eterna. Essa é a vibe da segurança do crente. A segurança eterna. A vida abundante que temos em Cristo Jesus. É nessa vibe que nós rompemos 2024 e pensamos, ainda que Ele me mate, como disse João, nele eu confiarei, nele eu glorificarei. Não é fácil romper o ano com mensagem assim. É muito mais fácil pensar que vai dar tudo certo, saúde no bolso, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós cremos no poder do Evangelho. E é muito legal quando a gente conversa com pessoas que passaram por circunstâncias brutais e nós cremos que Deus deu graça para pessoas suportarem isso. Pergunte a alguém que já enfrentou um câncer e foi salvo, e foi curado. Não tem estrutura humana, é a graça de Deus que permite. Então, queridos, se em circunstâncias brutais acontecerem alguma coisa conosco, peçamos graça a Deus para suportar. Conclusão. Um garoto de 14 anos, era a idade de Daniel. Foi tirado de sua casa, família e amigos e forçado a marchar até uma terra estranha. Anos mais tarde foi cercado por inimigos invejosos que conspiraram contra a sua vida. Pouquíssimos de nós enfrentamos as dificuldades que Daniel enfrentou. Ao pensar em dificuldades, normalmente nos lembramos apenas das nossas. Cada um de nós imagina que ninguém tem dificuldade tão grande quanto as nossas. Infelizmente, justificamos nosso padrão de vida cristã medíocre, apontando para as circunstâncias em que nos encontramos. Diante do que virá, diante de 2024, diante do arcano, do desconhecido, ousa ser filho. É a mensagem de hoje. Então eu queria convidar para fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e você ouvir a aplicação desse sermão. Como tem sido o seu testemunho, meu irmão? Ou minha irmã? De firmeza? Ou depende do local? Dependendo do local em que você esteja, você age diferente. É tipo assim, um camaleão mimético. Como tem sido a sua postura diante das pessoas? Você age de acordo com a misericórdia e a graça recebida de Deus na sua vida? Ou você age mais como o cobrador inimigo, que recebeu o perdão de uma quantia muito grande e foi incapaz de perdoar quem teve pouco? Como tem sido a sua conduta diante das circunstâncias? Murmura, xinga, fala palavrão. O que esperar em 2024? Não sabemos. A série What If diz assim: busque a luz, seja a luz e não se desvie do caminho. Eu diria, e se, what if, ouse ser firme para a glória de Deus.